Dando início à entrevista coletiva pré-jogo contra o Brasil de Pelotas, com o técnico Eduardo Souza, do Barra Futebol Clube. Primeira pergunta vem do Carlos Rauen, da NSC Santa Catarina. Professor, você pegou um time numa reta final de catarinense com jogos de quarta e domingo. Agora teve um tempo para trabalhar, pensar no time, qual a importância vai ter para esse tempo de conhecer o elenco e testar todos os formatos de jogo para essa partida. Bom dia. A Série D ela é um campeonato que tem essa particularidade, né? Então, além de você ter esse tempo entre o estadual e o início da competição, você vai ter tempo de jogo a jogo, né? Praticamente 4, 5 dias de trabalho. Então, foi importante essas 6 semanas de trabalho, né? Primeiro, para você conhecer mais a fundo os atletas. Claro que você conhece a maioria por jogar contra, né? Alguns por ter trabalhado juntos, mas esse tempo foi importante para conhecer a fundo a característica, a personalidade, né? Não só o atleta, mas o ser humano também. Então foi importante. Importante para a gente desenvolver metodologias, conceitos, né? Eu acredito que o modelo você acaba trabalhando de jogo a jogo, mas principalmente os conceitos, principalmente os comportamentos, né? Isso aí foi importante para mostrar o que o Eduardo gosta, o que ele pretende para essa equipe, né? Então tempo importante que agora faz com que nós chegamos confiantes, não só para a estreia, mas também para o campeonato. Então é começar bem para que a gente siga forte em busca dos objetivos. Mais uma pergunta que vem do Carlos. O time ganhou alguns reforços para a Série D. Eram características que o elenco estava precisando? É normal dentro de um planejamento, quando termina um campeonato e vai se iniciar outro, ter algumas trocas, né? Nós trouxemos principalmente aí atletas do meio para frente, né? Carências que nós tínhamos dentro do elenco, principalmente jogadores que atuassem pelo lado do campo, né? E vieram jogadores com essas características, né? Cada um dentro das suas características, jogadores mais agudos, né? Trouxemos também jogadores que fortaleceram o meio-campo. Então a gente procurou trazer a dedo, né? Jogadores jovens que aliam muita qualidade, muita ambição, com algumas peças também experientes que nós sabemos que é um campeonato que, principalmente após a classificação, ela se torna mata-mata e você precisa desses jogadores mais rodados. Então, acho que nós estamos bem servidos. Também temos ainda a possibilidade de dentro do campeonato, trazer, quem sabe, mais uma, duas peças para que a gente chegue forte dentro da Série D. Para finalizar as perguntas do Carlos, da NSC, o Barra joga a série D deste ano sem ter calendário nacional, por enquanto, em 2026. Isso pode colocar algum tipo de pressão maior no elenco, em vocês também da comissão técnica? Não, nós sabemos, né? Infelizmente, o que aconteceu no estadual, né? Que nós acabamos, por motivos que não vêm ao caso, tá falando novamente, perdendo esta vaga na Série D de 2026. Então, isso faz com que o clube se concentre mais em todos os setores, não só comissão e jogadores, mas todos dentro do clube, porque o Barra é um projeto muito que está se consolidando dentro do cenário nacional e nós precisamos ter esse calendário, né? Então, é importante a gente conseguir. Só que nós sabemos que vai ser passo a passo, nós precisamos primeiro classificar, depois brigar por esse acesso, mas claro que essa responsabilidade ela aumenta pelo fato de que nós acabamos, por circunstâncias, perdendo esse calendário de 26. Agora a pergunta do professor Ingo, esporte campeão e Band FM. Bom dia, professor Eduardo. O que o torcedor pode esperar em termos de mudança do último jogo oficial contra o Caravaggio para esse jogo fora de casa contra o Brasil de Pelotas? Não, primeiro você vai evoluir conceitos, né? Como eu falei, conhecer os jogadores, nós trouxemos também algumas peças, então devemos ter algumas mudanças, não só na estrutura de equipe, como também peças que faz parte desse processo, né? Então deu para trabalhar bem, né? Agora nessas últimas semanas também, de acordo com o que nós vamos enfrentar do Brasil. Claro que numa primeira rodada você não tem tantas informações, mais informações individuais e como o treinador do adversário gosta de trabalhar, mas acredito que o Barra vai ter
uma evolução, principalmente em relação a trabalho e a comportamentos para essa primeira rodada. Mais uma pergunta, segunda do professor Ingo. Quando você acredita que o torcedor do Pescador poderá conhecer os 11 jogadores titulares da sua escalação? Eu acho que todo treinador parte de uma base, né? E você vai ter as mudanças necessárias ao longo dos jogos, né, por lesões, por estratégias. Então, nós temos uma base já do campeonato estadual que foi acrescida com outros atletas, mas essa base aí, desde o primeiro jogo, ela já deve ter essa consistência, mas você definir 11 hoje no futebol brasileiro é uma situação que dificilmente você faz, por vários fatores que ocorrem dentro do processo de trabalho e dos jogos em sequência. Agora a última pergunta do professor Ingo. Você pretende jogar em casa e fora com formatos táticos diferentes, professor? Série D é um campeonato que tem muita particularidades, né? Você tem dificuldades de campo, né? Principalmente em relação a chuvas, né? O ano passado nós tivemos esse problema. É claro que o Barra hoje tem um estádio acima da média, nível de Série A e até nível europeu. Então, em casa você vai ter esse formato por saber que você vai ter um campo de jogo propício a ter qualidade técnica, a ter posse de bola, né? E fora a gente vai tentar da mesma maneira ter um controle do jogo, né? Mas sabendo que essas situações que podem vir a ocorrer, principalmente em relação a clima, às vezes em relação a gramado, pode ocorrer um tipo de jogo um pouco diferente do que nós vamos enfrentar quando jogamos dentro da nossa casa. Agora as duas últimas perguntas são do Cacá Oliveira, NDTV Record. Eduardo, o Juliano foi importante no Campeonato Catarinense. Qual o peso da saída de um jogador como esse? E você trabalhou para repor como a posição no ataque? Então, nós trouxemos três atletas, mais um meia, quatro atletas do meio para frente, e temos ainda a possibilidade de trazer mais jogadores, caso seja necessário. O Juliano foi importante, mas não ficou para a Série D, um jogador que nos ajudou, mas passou, né? Faz parte do futebol essas trocas, tanto de comando como de atletas, né? Mas nós temos jogadores, já tínhamos jogadores à altura e trouxemos jogadores também para que agreguem em características, né? Então a gente está muito tranquilo e muito contente com os atletas que nós trouxemos e com o grupo que nós temos hoje, sabendo que nós temos totais condições de brigar por essa classificação nesse primeiro momento. E para finalizar, a última pergunta do Kaká na coletiva pré-jogo contra o Brasil de Pelotas. O Barra foi um time que tomou poucos gols no estadual. Qual a importância de manter o sistema defensivo sólido num campeonato maior como o brasileiro? Estatisticamente, a Série D, não só a Série D, né, mas essas divisões subsequentes, B, C, D, as equipes que têm uma qualidade defensiva sólida, um poder defensivo consolidado, ela tende a ter os resultados. Já visto que nos últimos anos aí a Série D, as equipes que foram as que tomaram menos gols conseguiram os êxitos. Só que também você tem que ter um equilíbrio, né? Então nós vamos procurar manter esse equilíbrio defensivo, né? Comigo no comando foram 5 jogos, nós tomamos 3 gols, né? Então uma média baixa, mas também sabemos que nós precisamos melhorar a parte ofensiva. Então, dar sequência, evoluir mais esses conceitos defensivos e trabalhar bastante como nós vemos trabalhando essa parte ofensiva. Mas estatística e histórico que equipes que sofrem poucos gols tem o êxito. Mas o sofrer poucos gols, ela começa da pressão dos atacantes, né? Não significa sofrer poucos gols ser uma equipe que vai jogar em linha abaixo o tempo todo. Então, isso que a gente tem trabalhado todas as fases do jogo. Claro que sempre também respeitando essa estatística de que equipes que sofrem poucos gols têm êxito. Tá aí, a entrevista coletiva pós-jogo, pré-jogo, perdão, do técnico Eduardo Souza. Obrigado, professor. Vamos encerrando por aqui.